Olá, amigos do canal da F, tudo bem? Estamos aqui para apresentar a sexta parte. Gente, a história tá seguindo, né? É uma história longa, 50 anos, é uma história longa. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito o pessoal que está assistindo. 70 visualizações aí na média, então é muito bom. Claro que eu gostaria que tivesse 100, 200, 500, 1000 pessoas vendo, mas é isso, né? Então, obrigada para quem está assistindo. E se vocês puderem estar compartilhando, comentando no vídeo, para que o YouTube entenda que o vídeo é legal e possa recomendar, né, para as pessoas. Então, deixa like, recomenda o vídeo, recomenda o meu canal para os teus amigos, para a tua família. É um canal voltado para a família, né? Então, vocês veem aí como o meu conteúdo é para todas as idades. Bom, pessoal, 95, né? Eu tava grávida. Eu falei um pouquinho no vídeo passado sobre o parto do Júlio, foi muito complicado, mas durante a gravidez, meus pais foram tentar falar com o pai do Júlio, com o Márcio Feijão. Por 2 vezes foram na residência universitária e não conseguiram falar com ele. E uma das vezes ele estava lá e mandou dizer que não estava. Ele era esse tipo de gente, né? E aí, ele, por telefone, conversou com meu pai e disse que não tinha nada para assumir, né? Porque, afinal de contas, eu era maior de idade e eu andava com 2 vagabundas, segundo ele, né? Então, se eu estava andando com esse tipo de pessoa, eu não merecia consideração. É isso que ele tentou dizer, né? Disse que também se sentiu enganado. E ele disse isso para mim algumas vezes, porque achava que eu tomava anticoncepcional. Bom, eu deveria ter tomado, né, gente? Deveria. Mas por quê? Porque eu tinha medo da minha mãe encontrar na minha bolsa. Olha que coisa sem lógica. Não era muito mais lógico que, ao tomar cuidado, ao me prevenir de uma gravidez, minha mãe não descobrir, né, que eu não era mais virgem, do que, no caso, eu ficar grávida. E todo mundo ia saber que eu estava tendo relações fora do casamento. Então, assim, foi uma loucura mesmo, foi falta de responsabilidade, imaturidade. Como eu disse várias vezes, eu era muito imatura nessa época. E aí, gente, depois que o Júlio nasceu, eu fui avisar. Eu falei com ele pelo telefone algumas vezes durante a gestação, e sempre ele tentando fugir do assunto, dizendo que estava muito ocupado, fazendo sua dissertação de mestrado, porque ele estava no mestrado em física, né? E sempre com isso, né? Ah, quando a criança nascer a gente conversa, quando o menino nascer a gente vê o que faz, né? E aí, quando o Júlio nasceu, eu, ao invés de telefonar, 1 mês depois que eu tinha tido ele passado pelo meu resguardo, eu fui lá, sem meus pais saberem, e deixei um bilhete com o Toinho, que foi um grande amigo, e que morava no mesmo quarto que ele nessa época. Depois o Toinho se revoltou com ele e foi embora de ele pediu a expulsão dele da residência universitária. Bom, então o que é que acontece? Ele apareceu 18 de setembro de 95, acompanhado. Ele ainda teve essa atitude, né, canalha, que só um canalha faria isso, né? Vim com a namorada visitar o filho da sua ex, sendo que ele sabia, né, que eu estava muito fragilizada. Mas ele disse que era prima dele, então as 2 vezes que ele veio com ela, veio com essa papinho de prima, eu desconfiava, mas não tinha certeza. Até que a própria resolveu abrir o jogo. Ele veio no mês de setembro, não registrou, veio no mês de outubro, continuou enrolando. Quando foi depois, ela disse, olha, eu era namorada dele e eu terminei com ele, porque ele era muito cafajeste. E se eu fosse você, eu abria os olhos. Se eu fosse você, eu não acreditava nele, porque ele não vai ser um bom pai pro teu filho, ele não vai assumir essa criança, né? Então ela tentou me abrir os olhos, mas eu ainda amava ele, gente. Que coisa sem sentido, né? Como que a gente pode gostar de uma pessoa assim? Como? Me explique. E aí, gente, é isso, né? Esse pai que não queria assumir, e mesmo assim eu não conseguia deixar de gostar dele. Parece que o amor às vezes se torna uma obsessão, uma doença.
que acontece, né? Eu esperei 9 meses para ele registrar o Júlio, ele não registrou. O Júlio ficou 9 meses sem o registro. Ele nasceu em agosto de 95 e foi registrado somente em maio de 96. Olha só que absurdo uma coisa dessas, né? E aí ele vinha, né, muito esporadicamente, ver o filho. Às vezes ele trazia um amigo que chamava Júlio também, por coincidência. E sempre falava muita besteira. Dizia que quando ele crescesse, ele ia levar ele para os cabaré, que ele ia ser que nem ele, garanhão, ia sair comendo a mulherada toda. Eu comecei a perceber o quanto esse homem era vulgar, o quanto eu não conhecia essa pessoa. Então, esse é um alerta, sabe, para as mulheres. Muitas vezes a gente se encanta com o homem pela aparência, foi o que aconteceu comigo. Mas, na verdade, a gente não conhece essa pessoa direito. Eu vim saber o nome dele completo depois que eu tive o filho com ele. Eu vim saber sobre a família dele depois que eu tive o filho com ele. E muitas informações eu peguei com terceiros, não foi nem diretamente com ele. Porque ele não gostava muito de contar sobre a vida dele, sobre a família, sobre nada disso. Então, hoje eu sei muita coisa sobre a vida dele porque eu ia atrás de saber, com pessoas que conheciam ele, né? Pegava informação aqui, outra ali, e assim eu ia montando um quebra-cabeças. Então, não façam isso. Conheçam realmente a pessoa. Tentem se aprofundar. E se esse cara não quer te dar informações, não quer falar da família, não quer falar onde ele mora, não quer dar endereço, não quer isso, cai fora. Quer cilada. E aí, gente, em 96 eu fui atrás do meu primeiro emprego. Porque ele não dava nada. Eu pensava, poxa, não é justo com meu pai, que já é um idoso, né? Então, nessa minha primeira tentativa, eu fiz a ficha e na entrevista a pessoa perguntou se eu tinha filhos, eu tinha dito que sim na ficha, e se eu era laqueada, se eu tinha feito laqueadura de trompas, né? Se eu tinha feito a ligação de trompas. Isso é absurdo, porque eu era uma jovem de 21 anos com um filho de poucos meses. Eu não tinha feito laqueadura de trompas. E aí eles disseram que só contratavam mulheres que já tivessem feito a laqueadura. Eu acho isso um absurdo, essa prática misógina dessas empresas. E aí, gente, em 96 eu não tava bem, sabe? Tava triste, tava pra baixo, não era pra menos, né? Percebendo que essa pessoa realmente era um desconhecido de verdade pra mim. E me decepcionando a cada coisa que eu descobria sobre ele, a cada nova coisa que eu descobria sobre ele. Por exemplo, que ele bateu no rapaz que morava no mesmo quarto que ele lá, dividiu um quarto. Eles tiveram uma briga, porque ele bateu numa mulher, ele bateu numa moça, numa garota. Ele deu um soco numa garota. E posteriormente foi agredir esse amigo, que obviamente fez uma reunião e como a residência universitária tinha regras, e ele estava quebrando essas regras, e cometendo esses atos aí, criminosos, né, porque agredir uma mulher é um crime, ele foi expulso de lá e foi morar dentro da física, porque ele tinha uma bolsa de mestrado. E esse meu amigo que fazia física também saiu da física para não ter que encontrar com ele no campus e foi fazer ciências sociais. E quem quiser saber mais sobre a história do Júlio, assim, do desenvolvimento dele enquanto bebê, né, quando engatinhou, quando andou, as primeiras, né, essa parte aí mais voltada para o Júlio, tem aqui uma série de vídeos que eu fiz sobre a vida dele, que é a vida do Júlio Altran, que vocês podem assistir também. Que aqui eu vou falar mais superficialmente. Então, assim, quando ele era bebê, a pediatra disse que ele tinha um atraso de desenvolvimento. Não se falava em autismo, eu nunca nem tinha ouvido falar dessa palavra, na verdade. E eu só ouvir falar sobre autismo quando eu assisti o filme Rayman, e com o Dustin Hoffman, um filme muito conhecido, né? Eu acho que um dos primeiros filmes a abordar o autismo. Só que ele aborda o autismo Asperger, né? Que hoje não se usa mais o termo, o autismo nível 1. Daquele cara super, hiper inteligente, capaz de fazer coisas extraordinárias, que não é a maioria, né? E aí, gente,
mesmo ela tendo dito, a pediatra, que o Júlio tinha um atraso de desenvolvimento, a gente não levou isso muito em conta, mas a gente fazia tudo o que ela dizia, de dar massagem no corpo dele, né, com óleo, de estimular bastante, de brincar bastante com ele, de mostrar cores, chocalhos, sons. Então a gente fez tudo isso. Eu acho que isso ajudou bastante também ao desenvolvimento dele, porque ele não teve percas motoras. Por exemplo, ele aprendeu a andar com 1 ano, ele engatinhou, né? Ele sorria pra gente. Então não houve essas percas assim significativas por conta da deficiência intelectual. E aí a gente veio perceber mais tarde, né? Porque ele já não falava nem nada e parecia não entender os comandos mais simples que a gente dizia pra ele, não respondia quando a gente chamava o nome dele e essas coisas. E aí, gente, em 97, eu tava meio pra baixo, meio deprimida. E essa minha amiga, uma amiga que era da época da escola, da época da 8ª série, a Patrícia, me chamou pra igreja. Ela era batista desde os 15 anos. Ela tinha aceitado Jesus. E foi ela que fez as primeiras fotos do Júlio, inclusive, quando ele tinha só 25 dias. Foi muito legal da parte dela. E aí ela era noiva já nesse tempo. E eu comecei a ir na igreja dela. E em 97 eu aceito Jesus, né? Bom, só que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, uma pessoa de esquerda. Então havia conflitos internos dentro de mim com essas crenças religiosas e o que eu já vinha trazendo na minha bagagem anterior. Mas naquele momento eu me senti muito bem em estar indo à igreja e estava me sentindo acolhida pelas pessoas. E aí, gente, chega o final do ano de 97, eu trabalhei, certo? Eu comecei a trabalhar em 97, primeiramente com informática, foi o meu primeiro emprego. Quem me arrumou esse emprego foi uma amiga chamada Márcia Cristina, com um primo dela que estava vindo de São Paulo e montou a empresa de informática. Então, informática, internet, era algo completamente novo, né? Era a novidade do momento. E a internet era péssima, mas mesmo assim era fascinante. Mesmo que demorasse 2 horas para baixar uma foto. E eu não estou brincando, né? Quem é mais velho sabe que é verdade. E aí, trabalhei também com a minha prima paterna, Edilza, num congresso de panificação. Terminado o ano de 97, o meu pai resolveu ter uma conversa séria com o Márcio, que aparecia de vez em quando para ver o Júlio, né? E aí já fazia um tempo que ele não aparecia, viu? Já tinha meses que ele não aparecia. E quando ele apareceu, meu pai falou que realmente ele precisava ajudar financeiramente. E ele disse que sim, que ele ia ajudar, né? Que da próxima vez que ele viesse, ele ia trazer alguma coisa para o Júlio. E ele não veio mais, ele sumiu. E aí depois a gente ficou sabendo que nem em Fortaleza mais ele estava. Ele tinha ido para Tauá e não tinha contado para ninguém. Quer dizer, não tinha contado para mim, né? Mas eu, muito esperta, acabei descobrindo que ele tinha ido para Tauá. Descobri, inclusive, até mesmo o telefone de onde ele estava, que era um núcleo da UES. E aí, pessoal, em 98 a gente entra com a ação. A gente entra com a ação de paternidade com alimentos. Porque, vocês vejam, né? A pessoa nem sequer quis registrar o próprio filho. O menino era registrado no meu nome, nem o nome do pai ele tinha na certidão. Então isso era absurdo. Se ele tinha dúvidas, que pedisse o DNA, né? E aí o que é que acontece? Chegamos aí em 98, entramos com essa ação. A primeira audiência de conciliação eu fui com a minha tia Itamar, era ex-esposa do meu tio por parte de mãe. E ele foi muito grosso com as pessoas no fórum, impaciente, arrogante e foi embora. Não ficou para audiência. Eles remarcaram a audiência para dali a 6 meses. A próxima audiência ia ser só em 99. E nisso eu acabei ganhando a revelia. O que é isso? Eu ganhei o processo por ele não comparecer às audiências. E aí, gente, em 98, apesar de eu estar na igreja, de eu ter me batizado, eu me sentia só, né? Eu tinha vontade de namorar. Acho que é normal, né? Uma pessoa jovem ainda.
E eu comecei, eu dei uma desviadinha da igreja, dos caminhos do Senhor, entendeu? E não fui ver um show de MPB e conheci um cara que eu já tinha visto ele cantar, inclusive, em 94, que era o Ronaldo Lopes. Ele estava cantando Luiz Melodia. Era uma homenagem a Luiz Melodia. E me aproximei dele, ele gostou de mim, a gente começou a ficar. Só, gente, que ele era 11 anos mais velho do que eu. E eu comecei a falar que eu queria muito que ele conhecesse minha família, conhecesse o meu filho. E ele começou a não querer conhecer. Ele não queria nada sério, na verdade. A gente se encontrava, a gente saía, a gente namorava. Mas eu me sentia culpada, né? Porque, poxa, eu tinha aceitado Jesus, eu tinha me batizado, eu estava tendo relações com a pessoa fora do casamento e aquilo me deixava mal. Eu me sentia muito triste comigo mesmo. Eu achava que eu estava cometendo um pecado horrível. Acabou não dando certo, né? E aí, gente, eu em 98 passo a trabalhar no shopping, num escritório de engenharia elétrica. Foi muito legal esse trabalho, sabe? Foi muito legal. 3 meses depois que eu estava trabalhando, ele assinou minha carteira. Mas aí eu fiquei lá de outubro até março de 99. No início do ano de 99, eu botei o Júlio na escolinha. Porque o Júlio, ele fez 1 ano em 96, 2 anos em 97, 3 anos em 98. Então tava bom de ir pra escolinha, né? Tava na idade. E foi lá que começaram a perceber que o Júlio não era igual às outras crianças. E aí a diretora chegou pra mim e veio falar comigo que, olha, o teu filho, teu bebê, ele não faz nenhuma atividade proposta, ele corre o tempo inteiro, ele quer subir as escadas, ele sobe as escadas engatinhando, então é perigoso ele levar uma queda. A gente não tem uma pessoa que fica 24 horas com ele, a gente tem que ficar com a auxiliar de sala, tem que olhar as outras crianças também. E o seu filho, ele não entende quando a gente chama ele pelo nome, ele não fala. Então a gente vai te pedir para que você leve ele para uma escola especial. Lógico que eu chorei muito, né, gente? Chorei muito. Então quem quiser saber mais detalhes sobre o desenvolvimento do Júlio e tudo, tem um card que tem uma playlist só sobre a vida dele. E lá eu detalho, né, dou mais detalhes sobre isso. Até ali, aquele momento, eu não sabia o que era autismo e nem tinha ouvido falar dessa palavra. Na verdade, eu tinha visto um filme chamado Rayman, com Dustin Hoffman, mas lá o autismo era retratado como aquela pessoa super, hiper inteligente, né? Capaz de decifrar enigmas. A mídia e o cinema adora retratar esse tipo de autista. E aí, gente, eu saí do trabalho, né? Na verdade, eu cometi um erro lá no emprego, né? Deixei a chave do trabalho em casa e fui trabalhar sem a chave, porque o meu patrão tinha viajado para o Rio de Janeiro, e seu Alberto Acioli. E eu fiquei do lado de fora do emprego e ficou o telefone tocando, né, lá dentro. E eu pedi para arrombarem a porta, vocês acreditam nisso? Eu pedi para o chaveiro arrombar a porta e fazer a chave. O chaveiro meteu lá um pé de cabra e danificou a porta do meu chefe. E quando meu chefe chegou, ele disse que eu era um incompetente, uma idiota, falou essas palavras, burra, né? Falou essa palavra forte aí, que eu era para ter chamado o pessoal da administração do prédio, que eles provavelmente teriam uma chave para abrir, e eu não fiz isso. E eu fui para fora. E combinou que nessa mesma época eu comecei a ter que cuidar mais do Júlio. Eu comecei a pensar que eu precisava realmente estar mais próxima dele, porque a diretora tinha dito, ele vai precisar de neuropediatra e ele vai precisar de uma escolinha especial. E a gente foi até a neuropediatra, 99. Ela disse que ele era muito hiperativo, passou Ritalina. Ele não se deu com essa medicação, mas quando o Márcio viu essa medicação, ele disse que a gente estava dopando o menino, que a gente não queria ter trabalho com ele, que a gente estava prejudicando a saúde dele, que provavelmente ele ia morrer cedo, por culpa nossa.
né? E depois, tempos depois, ele me acusou de ter feito o Júlio enlouquecer para ganhar essa pensão, gente. É inacreditável o que esses homens são capazes de dizer. Bom, gente, o vídeo tá enorme, então tô terminando por aqui. Então no próximo vídeo eu vou terminar de falar sobre 99 e começar a falar sobre os anos 2000. Obrigada, pessoal. Olha, não esquece o like, viu? Obrigada.